do capítulo 15 de Números, do versículo 1 ao 31, o deserto faz parte da disciplina de Deus para o povo de Yahvé. O povo que tem uma aliança com ele, que tem um pacto com ele. Porém, esses 40 anos que Israel agora está obrigado, né, a peregrinar pelo deserto, eles não lembram só a questão de disciplina de Deus, mas fala para nós sobre o juízo de Deus também. Né, sobre quem? Sobre os que são incrédulos, ou os que se tornam incrédulos, apesar de terem uma aliança com o Senhor. Às vezes eles voltam atrás e se tornam incrédulos, se insurgem contra a verdadeira sabedoria, certo? Foi o caso da geração que se encontrava em Cades Barneia. Então lá no Sinai é onde a santidade de Deus é revelada através da lei de Moisés, né? E sabe, também nos ensina ali sobre a maldade do homem, que tenta burlar a lei, tenta fazer um atalho, e sabe, a maldade desse homem, ela precisa ser julgada, ela precisa ser extirpada, ela precisa ser punida. A maldade tem que ser punida. Por isso, a lei é espiritual, irmãos, diz a Bíblia, né? E aí o outro ponto, por último, agora nós estamos em Cades Barneia, onde é um local que nos lembra algo muito triste, né? Os incrédulos, eles precisavam arcar com os resultados dos seus pecados, suas rebeliões, de sua incredulidade, dos seus desvios. Isso você vai encontrar em Cades Barneia. E por isso o Senhor sentenciou eles a caminhar 40 anos, por causa dos 40 dias que ficaram olhando a terra e não creram na promessa do Senhor. Ok? E por final, nós vamos ver lá na frente o descanso que é em Canaã, finalmente, quando ela for conquistada finalmente, né? E isso nos diz que há um descanso final, há um local final para onde aqueles que creem no Senhor irão ser destinados, irão ser acolhidos, né? Onde eles irão ser acolhidos. Bom, então, do versículo 1 ao 16 de Números, capítulo 1, eu não vou fazer leitura porque se trata só de repetição de leis referentes a sacrifícios. A diferença que enfatiza aqui, que junto com a oferta, que no caso um animal, né, que seria ofertado, junto com a oferta, o ofertante deveria levar uma oferta de cereal, a saber, a farinha amassada com óleo, azeite, né, e também uma oferta de libação. A libação é a oferta derramada. Ele deveria levar também vinho, ok? E a expressão, quando Deus começa a falar com Moisés, fala aos filhos de Israel. Os filhos de Israel é o mesmo que em algumas traduções, nessa NVI mesmo, aparece, fala aos israelitas, né? Os filhos de Israel são israelitas, ok, mas quando fala aos filhos e não aos pais, dá a entender o quê? Que a promessa agora iria seguir através dos filhos, daqueles que foram incrédulos em Cades Barneia, daqueles que negaram a promessa, daqueles que não quiseram crer. Fala aos filhos dos israelitas, nessa expressão, lembra isso, que aqueles incrédulos não iriam mais participar das promessas, e sim os filhos deles, né? No versículo 19 e 20, o Senhor estabelece, Números 15 que nós estamos comentando, Números capítulo 15, versículo 19 e 20, você vai ver sobre a lei das primícias da colheita anual. Foi estabelecido que, a devoção, gratidão ao Senhor, que é imposto, certo? É imposto. Você vai ter que fazer um bolo com as melhores primícias, né, dos grãos, né? E você tem que trazer isso, os primeiros grãos que forem colhidos, você vai ter que amassar, fazer um bolo e trazer como oferta ao Senhor. Tratava-se de um bolo cozido ou assado, né, de massa de cevada, pois a colheita da cevada era a primeira de todas. E a quantidade da massa também não é determinada aqui. Mas tinha que fazer um bolo e trazer como oferta ao Senhor. Isso é uma ordenança para gerações perpétuas, ok? E aí o texto segue afirmando a necessidade de se observar rigidamente a lei de Moisés e também estabelece uma correção ou uma punição para quem não cumprir essas ordenanças, seja por ignorância, seja por omissão, ou, sabe, um severo castigo para aqueles que pecarem deliberadamente nisso. Ou o texto começa a falar sobre pecado voluntário. E eu queria aqui abrir um parêntese para a gente introduzir o outro assunto, que é o apedrejamento de um homem que estava trabalhando no sábado. No Velho Testamento, a gente vê claramente uma classificação de pecados, classificação dos principais pecados. Sabe aquela história do Chaves? Foi sem querer, querendo. Eu sempre brinco com as pessoas, eu pego exemplos assim para que você não esqueça facilmente. Sem querer é um erro involuntário, é um erro, sabe, você estava inadvertido, ou você não teve atenção suficiente, ou você não sabia do que se tratava, então você pecou por ignorância, por não conhecer, por não saber, ou por ignorar algumas coisas ali. Existe esse tipo de pecado, que é o pecado por ignorância, sem querer, tá? Tem o pecado voluntário, ou deliberado, você faz sabendo que está errado, sabendo que não devia fazer. E tem o terceiro pecado que a gente vê muito, mas muito aqui na história entre Deus e o povo israelita, que é a rebelião. Rebelê, é isso aí. Esse aí a gente classifica como pior porque
Você só se rebela, só se rebela depois que você já tem uma aliança, já está próximo, já tem um contrato, um concerto, um vínculo com alguém. E essa pessoa, se você não atende essa pessoa, se você é aquele tipo de pessoa que só sabe trabalhar em equipe, se for você dando as ordens, se for você comandando, você facilmente vai se rebelar contra a autoridade. Você vai querer impor o seu pensamento a ferro e a fogo, e isso é rebelião. Então é muito grave isso aí, né? E essas rebeliões aqui são tratadas de forma severa. Então temos que ter muito cuidado com isso. Ok, queridos? Bom, no versículo 30 e 31 vai falar da punição de um homem, né, que foi apedrejado por trabalhar no sábado. Você lembra quando foi estabelecido o sábado, lá, quando ele estava lá no Monte de Deus, lá em Jebel Musa, ou Jebel Alaus, lá na Arábia Saudita? Lembram? Se não, busca aí atrás um pouco, você vai ver o vídeo onde foi estabelecido, foi dito bem claramente, olha, vocês não vão poder trabalhar no sábado, mas nem para pegar o maná. Não, o maná você não vai poder pegar no outro dia. Na sexta-feira você pega 2 porções, que aí no sábado ele conserva. No sábado ninguém pode trabalhar. Então o sábado se tornou o símbolo maior da lei de Moisés, ok? Da Torá, a representação, é o carro-chefe, sabe? Aí o que acontece? Todo mundo é cônsul nisso, foi cônsul, todo mundo foi. Eles disseram, não, tudo que o Senhor disser nós faremos, tudo que determinar, nós cumpriremos, tal. E só que agora, depois desse problema todo aí que houve em Cádiz, aconteceu o seguinte: Números 15, verso 32. Veja, certo dia, quando os israelitas estavam no deserto, estavam andando no deserto, encontraram um homem recolhendo lenha no dia de sábado. Aqueles que o encontraram recolhendo lenha levaram-no a Moisés e a Arão e a toda a comunidade, que o prenderam porque não sabiam o que deveriam fazer com ele. Então Moisés buscou o Senhor, né? E aí o Senhor disse a Moisés: o homem terá que ser executado. Toda a comunidade o apedrejará fora do acampamento. Assim toda a comunidade o levou para fora do acampamento e o apedrejou até a morte, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Oh, meu Deus! Queridos, você está vendo o que é, ou como é tratado aqui o pecado voluntário? Isso é um pecado voluntário. É quando eu já sei que se eu fizer, eu vou pagar. Mesmo assim, eu não temo autoridade, eu não temo quebrar uma lei, eu quero passar por cima de todos e por cima de tudo. Então eu vou fazer. Eu tenho meus motivos, eu sou eu. Bom, foi isso que aconteceu. Ele fez e ele foi apedrejado. Esse cara, não aparece o nome dele aqui, certo? A Bíblia fala que ele foi atrevido, né? Atrevidamente. É porque nessa versão da NVI não aparece, mas se você procurar Almeida Corrigida Fiel, você vai encontrar atrevidamente, né? No hebraico é iad, ou mão, ou poder. Algumas vezes isso é traduzido por mão elevada, ou dando a entender o punho erguido desafiadoramente, né? Alguns intérpretes creem que devemos pensar aqui em rebeldia obstinada. O cara foi rebelde, foi obstinado, ele disse: que negócio é esse que não pode fazer nada no sábado aqui, rapaz? Eu vou acabar com isso. Aí ele foi. Olha, foi e se lascou. Bom, com base nisso, nós aprendemos que os pecados deliberados ou voluntários, né, não eram perdoados sob a legislação mosaica. Somente os pecados cometidos por ignorância, né, o sacrilégio, meu filho, não cometa sacrilégio, tá bom? Algo assim inadvertidamente, cometeu inadvertidamente, né? Tá certo? Esses aí poderiam ser expiados. Para esses aí tinha sacrifício. Para os pecados voluntários não tinha sacrifício não, era apedrejamento mesmo, ou juízo de Deus. Então, pecados para os quais não havia expiação só podiam ser expiados por meio da execução. Se não tem expiação para o pecado desse, então só podia ser expiado por meio da execução, ok? Temos aqui um ensino extraordinariamente severo, mas esse parece ser o sentido do texto, apesar de alguns acharem diferente, né? Tá literal, o cara tem que ser executado, a pedrada por todo mundo. Mas uns dizem, não, acho que execução aí não é execução. Ah, meu filho, execução, a pedrada não é execução, e é o quê? Fala pra mim. Então o que acontece é que, se você for observar lá em Hebreus capítulo 10, versículo 26, Novo Testamento, lá é citado esse caso aqui, esse costume aqui do Velho Testamento, né? Você pode ver também Hebreus capítulo 6, versículo 4, certo? Lá no Novo Testamento, tá bom? Para o Evangelho, sempre tem um jeitinho, né? Não existe esse pecado sem perdão, não existe um pecado que não possa ser perdoado. O texto de Hebreus vai dizer assim, olha,
Na lei de Moisés, onde não tinha negócio de sacrifício nem expiação para pecado voluntário. Qual é o pecado voluntário? Aquele que você peca deliberadamente, voluntariamente, tá bom? Você conhece, sabe, mas faz errado. É aquele. Bom, não havia expiação para esse pecado. Aí lá em Hebreus diz assim, olha, na lei de Moisés, qualquer um que quebrasse a lei do Senhor, Yahvé, era apedrejado, era executado. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, ele era executado. Aí diz, de quanto maior castigo, julgai vós mesmo, julgue vocês, de quanto maior castigo será merecedor, digno, né? Merecedor. Aquele que fizer 3 coisas. Calcar aos pés o Filho de Deus. Segundo, profanar o sangue da aliança com o qual foi purificado. Terceiro, causar ultraje ao Espírito da graça. Papai. Então, dentro do contexto do Novo Testamento, onde diz que só tem um pecado que não tem perdão, que é blasfêmia contra o Espírito Santo, eu acho que pode ter alguma coisa relacionada com causar ultraje ao Espírito da graça. Se eu tiver correto nesse pensamento, esse pecado pode ser um pecado cometido por alguém que conhece a palavra de Deus, mas que se cansou de seguir e deu uma de doidinho, como esse maluco aqui, esse doido aqui, que quis quebrar a lei de Moisés e a negada quebrou ele. Aqui não foi como no Ceará que eles fazem aqui não, eles pegam uns cabas meio doidos aí que chegam aí pra, né, fumar alguma pedrinha e fica roubando, eles pegam aqui, ó, cacete. Não foi no cacete não, mas foi na pedra, nego velho. E agora presta bem atenção. Fala-se que Israel, nessa época, era mais ou menos mais de 2 milhões de pessoas. Fala-se que eram mais de 600 mil, só os homens que podiam pegar a espada para ir à guerra. Esses que foram incrédulos, não quiseram entrar na terra. Mais de 600 mil. Agora você imagine só 600 mil pedras em cima do cara. Toma! Aí, toma! Quando terminou de morrer, já estava sepultado, né? Embaixo das pedras, negada. Tava ou não tava? 600 mil pedras. Eu acho que ninguém ia jogar uma pedra para executar o outro, uma pedrinha daquela que Davi usou para derrubar o gigante, não. É mais ou menos daquelas pedras assim, mais ou menos do tamanho de um copo desse aqui, ó. Bom, então ele foi apedrejado até a morte. Por causa dessa... Não foi um pecado por ignorância, ele fez assim, atrevidamente mesmo. Ele disse, não, eu vou fazer que eu quero quebrar a lei. Né? Versículo 37 ao 41, ok? Vai voltar agora. Vai dizendo assim, ó, que o Senhor disse a Moisés, diga o seguinte a eles... quando façam borlas nas extremidades de suas roupas e ponham um cordão azul em cada uma delas. Faça isso por todas as suas gerações. Quando virem essas borlas, vocês se lembrarão de todos os mandamentos do Senhor para que obedeçam a esses mandamentos e não se prostituam, nem sigam as inclinações do seu coração e dos seus olhos. Assim vocês se lembrarão de obedecer a todos os meus mandamentos, e para o seu Deus vocês serão um povo consagrado. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que os trouxe do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Esse nome borlas vem de uma raiz que significa inflorescência. É possível que as borlas tivessem o formato de uma flor ou pétala. Né? Tratava-se de uma adição decorativa às vestes que serviam de lembrete, lembrai-vos, né, de guardar a lei de Yahvé. E ela tinha um cordão azul para segurar essa borla. Essa cor celeste deveria lembrar as obrigações religiosas a eles. Então, vos serão para que, vendo-as, vos lembreis. Cada vez que um homem via aquelas borlas, né, o cordão azul costumava lembrar, certo? Na beirada das vestes, lembrava, né? Os hebreus fizeram isso, queridos, até mesmo, fizeram disso um mandamento sagrado, e até agora, há pouco tempo, né? Acho que até hoje, os ortodoxos, os judeus ortodoxos, eles usam o talit, né? É uma peça longa de tecido, com uma abertura no meio, por onde se passava a cabeça e tal, e com algumas borlas, né? Uma em cada canto, ok? As borlas que atuavam como lembrete para os israelitas guardarem as leis de Yahvé, haveriam de ajudá-los a manter-se santificados, né, não se envolverem com outras coisas. E termina a expressão seguinte: eu sou o Deus de vocês, que tirei vocês do Egito para ser o Deus de vocês. Foi para isso que o Senhor tirou eles do Egito. Não foi simplesmente para que eles tivessem uma terra boa, mas Deus queria um relacionamento com Israel. Deus queria ser o Deus dele. Ele quer ser o seu Deus. Você é cristão, você é crente, você segue a Deus. Deixe Deus ser Deus em sua vida, ok?